A história da rixa entre os Suassuna e os Oliveira ocupa um lugar singular no imaginário policial e histórico da Paraíba, diferente dos confrontos sertanejos clássicos, que deixaram registros extensos, testemunhos, livros e documentos. Este caso se consolidou de forma fragmentada, por meio de investigações, reportagens, processos criminais e depoimentos oficiais, muitos deles associados à chamada Operação Laços de Sangue. O que se sabe com segurança é que, ao longo de décadas, membros das duas famílias apareceram, reiteradamente, vinculados a acusações de homicídios, tentativas de assassinato, formação de grupos armados e vinganças sucessivas, compondo um cenário de violência prolongada. A rivalidade não nasceu de um único evento isolado, mas de um acúmulo de tensões familiares, políticas e territoriais, mencionadas pela imprensa ao longo dos anos. Em diversas reportagens, autoridades policiais descreveram o conflito como uma disputa, marcada por ciclos de retaliação, uma característica frequente em rixas históricas do interior nordestino. As investigações posteriores revelaram que parte desses crimes teria sido executada por pistoleiros de aluguel, contratados conforme surgiam novos alvos. A partir dos anos 2000, a polícia e o Ministério Público começaram a juntar as peças de um quebra-cabeça complexo. Mortes distribuídas ao longo do tempo, ocorridas em diferentes municípios, mas apontando sempre para o mesmo embate familiar. A cada inquérito surgiam novas conexões, e a cada prisão revelava-se um fragmento adicional da disputa. Contudo, mesmo com operações extensas, não existe um registro público completo sobre todas as vítimas ou sobre os primeiros episódios que acenderam o conflito. Essa ausência é, por si só, reveladora. Indica um cenário em que, por anos, a violência circulou em silêncio, sustentada pelo medo e pela falta de denúncias formais. Com essas bases, começamos a reconstruir a trajetória desse confronto que marcou a história recente da Paraíba. Um caso em que família, poder e vingança se entrelaçam em camadas difíceis de separar. A partir da virada dos anos 2000, as autoridades paraibanas começaram a perceber que os episódios atribuídos às duas famílias não eram casos isolados, mas partes de uma estrutura organizada de violência. Reproduzida ao longo do tempo, as investigações mostravam que, sempre que um homicídio associado a um dos grupos ocorria, surgia pouco depois um novo ataque, muitas vezes com características semelhantes. Esse padrão chamou a atenção de delegados e promotores, que passaram a cruzar inquéritos de diferentes cidades e épocas. Foi nesse contexto que despontou a percepção de que a rixa tinha se transformado em algo maior. Não apenas uma disputa local, mas uma cadeia de crimes interligados, alimentada por ressentimentos antigos. Em documentos judiciais e reportagens, autoridades relataram que os envolvidos recorreriam com frequência a pistoleiros, profissionais, homens acostumados a executar crimes sob encomenda, apagando rastros e dificultando a identificação dos mandantes. Isso contribuía para a sensação de que os homicídios eram eventos aleatórios, quando na verdade compunham uma lógica interna de retaliação. Com o acúmulo de suspeitas, o Ministério Público e a Polícia Civil passaram a integrar forças, buscando reconstruir a cronologia, ainda incompleta, de mortes relacionadas ao conflito. Foi um trabalho lento, pois muitos crimes haviam ocorrido sem testemunhas, em áreas rurais ou em comunidades marcadas pelo medo de falar. Ainda assim, aos poucos, surgiram indícios suficientes para sustentar operações de grande porte. O nome que ganhou força foi simbólico: Operação Laços de Sangue, refletindo justamente a ideia de que aquela história era movida por vínculos familiares tão fortes quanto perigosos. Apesar disso, uma barreira persistia: a ausência de um registro público consolidado sobre todas as vítimas e circunstâncias. As lacunas não impediam o avanço da investigação, mas obrigavam os investigadores a tratar cada fragmento com cautela. O que estava claro, contudo, era que a rivalidade havia produzido um rastro de mortes que ultrapassava gerações, solidificando a rixa como uma das mais duradouras e tensas da história recente da Paraíba, quando o volume de homicídios ligados às duas famílias tornou impossível ignorar o padrão. O Estado desencadeou uma das investigações mais amplas já realizadas para esclarecer disputas armadas na Paraíba. Assim nasceu a Operação Laços de Sangue, conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, cujo foco era desarticular a cadeia de crimes atribuída ao
Confronto entre os Suassuna e os Oliveira. A operação reuniu inquéritos antigos, depoimentos, laudos periciais e informações de inteligência, formando um dossiê robusto sobre a estrutura da violência. O trabalho revelou 3 elementos centrais. 1. Persistência temporal. Mortes distribuídas ao longo de muitos anos, sugerindo que o conflito não era episódico, mas constante. 2. Uso de intermediários armados. A presença recorrente de pistoleiros contratados, o que dificultava identificar mandantes diretos. 3. Ciclos de represália. Cada crime parecia desencadear outro, mantendo viva a lógica da vingança. Com o avanço das investigações, vieram prisões, denúncias formais e processos que ganharam destaque na imprensa paraibana. As autoridades relataram que, em alguns casos, os executores confessavam o envolvimento com grupos ligados às famílias. Em outros, as acusações eram sustentadas por provas técnicas, cruzamento de dados e reconstrução de rotas e movimentações. A operação também expôs a dimensão social do medo. Moradores declaravam que, por anos, preferiram não denunciar, temendo retaliações. Apesar disso, o quadro geral permanecia incompleto. Não havia, e ainda não há, um documento público que consolide todas as mortes atribuídas ao conflito. A imprensa mencionou números altos, mas sem confirmação oficial. Essa falta de precisão não desmerece o trabalho da investigação. Pelo contrário, evidencia a dificuldade de mapear crimes espalhados por décadas, muitos deles sem registro imediato. A Operação Laços de Sangue marcou o ponto de virada. Foi o momento em que a rixa, antes tratada como conflito interno de famílias, tornou-se caso de Estado, com atenção institucional, judicial e policial. Ainda assim, a conclusão total do que ocorreu entre Suassuna e Oliveira continuava envolta em sombras. Um mosaico que, mesmo com peças importantes identificadas, ainda apresentava espaços vazios. Depois da Operação Laços de Sangue, o que antes parecia uma sucessão desconexa de mortes, finalmente ganhou forma jurídica. As autoridades iniciaram prisões de suspeitos, denúncias formais e abertura de processos que buscavam responsabilizar mandantes, intermediários e executores. A imprensa registrou que integrantes das famílias Suassuna e Oliveira foram apontados como envolvidos em diferentes etapas da cadeia criminosa, variando entre acusações de participação direta, organização de ataques ou contratação de pistoleiros. Com o avanço das ações penais, surgiram depoimentos decisivos, alguns de réus confessos, outros de colaboradores que descreveram a dinâmica dos crimes encomendados. Essas declarações ajudaram a reforçar a tese central da investigação, a de que a rixa movimentava um sistema de violência continuada, em que cada morte alimentava outra. Em vários processos, a promotoria apresentou provas técnicas, registros telefônicos, mapas de deslocamentos e elementos periciais que compunham um quadro consistente. Mesmo assim, o judiciário enfrentou desafios consideráveis. Muitos crimes haviam ocorrido em áreas rurais, sem testemunhas diretas. Em outras situações, o tempo decorrido entre os fatos e a investigação dificultava a coleta de evidências. Além disso, diversas testemunhas relataram medo de retaliações, o que contribuiu para silêncios prolongados e denúncias tardias. Esse cenário ajudou a explicar por que o conflito se estendeu por tanto tempo sem intervenções contundentes. A combinação de temor, isolamento geográfico e ausência de registros formais criava terreno fértil para a impunidade. Embora processos e condenações tenham representado avanços importantes, a ausência de um levantamento oficial completo sobre todas as mortes e ataques atribuídos à rixa ainda desafia pesquisadores, jornalistas e até autoridades. Existem números divulgados por veículos de imprensa, mencionando uma possível centena de vítimas ao longo das décadas, mas tais estimativas não possuem confirmação documental consolidada e por isso permanecem como referência jornalística, não como dado histórico fechado. Assim, mesmo com progressos institucionais, o caso conservava sua aura de incompletude. A justiça conseguiu avançar em vários pontos, mas a dimensão total da violência, gerada por essa rivalidade familiar, ainda parecia maior que qualquer relatório ou sentença disponível. Com prisões, denúncias e processos em andamento, a rixa entre Suassuna e Oliveira, Batista Mesquita entrou definitivamente para o registro das disputas familiares mais graves da história recente da Paraíba. Contudo, mesmo com a atuação da polícia e do Ministério Público, o entendimento completo do caso permanece fragmentado. Isso ocorre porque boa parte dos crimes
atribuídos às duas famílias, aconteceu em um período longo, espalhado por diferentes municípios e, muitas vezes, sem testemunhas ou registros imediatos. Muitos desses episódios só entraram no radar das autoridades anos depois, quando investigações mais amplas começaram a reconstruir a cadeia de violência. Esse cenário deixa uma pergunta central: qual é a verdadeira extensão da rixa? A imprensa chegou a sugerir que o número total de mortes poderia ultrapassar uma centena. Mas essa estimativa, apesar de amplamente citada, não possui confirmação oficial integral devido à ausência de um levantamento público consolidado. Ainda assim, é inegável que a disputa produziu impacto profundo nas comunidades envolvidas, marcando gerações e instaurando um clima de medo que dificultou denúncias, colaborações e testemunhos. Hoje, quando pesquisadores e jornalistas revisitam o caso, encontram um retrato duplo. Por um lado, um conflito violento que mobilizou instituições e resultou em operações policiais de grande porte. Por outro, um conjunto de lacunas que impede a reconstrução exata de todos os fatos. É essa combinação, violência, concreta e memória, incompleta, que faz da rixa um episódio singular do true crime brasileiro, onde parte da história está documentada e outra parte permanece presa à oralidade, ao silêncio e à falta de registros formais. No fim, a disputa entre as duas famílias não é apenas um conjunto de crimes, mas um documento social sobre como rivalidades prolongadas moldam territórios, influenciam relações comunitárias e desafiam autoridades ao longo do tempo. A Operação Laços de Sangue representou um marco institucional, mas não encerrou todas as perguntas. Muitas delas ainda aguardam respostas que talvez nunca venham. E agora eu pergunto a você: o que essa história revela sobre o impacto duradouro das disputas familiares no Brasil e sobre a dificuldade de registrar plenamente episódios de violência prolongada? Deixe sua opinião nos comentários. Ela enriquece o debate e ajuda a manter viva a memória do que foi documentado. Se essa narrativa ajudou você a entender melhor o caso, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar mais histórias reais como esta. Até a próxima!